Pai, Senhor Jesus, irmãos, vou trazer uma palavra para os irmãos que encontra-se em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e diante. Se vocês escutarem algum barulho, é o bebezinho que tá aqui, que eu deixei ele à vontade aqui para eu poder gravar. Bom, Gênesis, capítulo 37, versículo 3, que diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez-lhe uma túnica atalar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Amém, Jesus. Aleluia. Bom, nós vemos aqui nessa palavra, esses versículos, falando sobre José, sobre o motivo dos irmãos odiarem a ele. E nós vemos aqui nessa palavra que os irmãos odeiam a José pelo quê? Duas coisas. Por aquilo que José tinha recebido do pai e por aquilo que José havia contado sobre o sonho de José, que a interpretação era de algo futuro sobre a vida dele, de uma promessa de Deus sobre a vida dele. A interpretação de que José governaria sobre eles. Então, eles odeiam a José pelo quê? Por aquilo que José recebeu do pai e por aquilo que José se tornaria, pela promessa de Deus na vida de José. E eu tô trazendo essa palavra por quê? Porque muitas vezes irmãos vêm falar conosco e falam assim, eu não sei o porquê de tanta perseguição, não sei o porquê de tanto ódio, inveja, não sei porque as pessoas não gostam de mim, não estou fazendo nada para aquela pessoa, eu tento viver em paz com ela, mas mesmo assim ela não consegue ter paz comigo, fulano não vai com a minha cara e eu nunca fiz nada para ele. Bom, claro que existem situações na nossa vida em que a gente faz algo para as pessoas, porque somos falhos, acabamos às vezes, ferindo, às vezes falando algo que não deveríamos, mas existem sim situações em que a gente não tá fazendo nada e mesmo assim as pessoas simplesmente não vão com a nossa cara. E é isso que eu quero dizer hoje. Existem momentos, sim, existem circunstâncias da nossa vida em que pessoas não vão gostar de nós, vão nos odiar, vão nos perseguir, simplesmente por aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Eu vejo muito acontecer assim, de Deus falar com alguém, falar, o Senhor está, irmã, Deus está repreendendo uma inveja sobre a tua vida. E as pessoas falarem, inveja do quê? Se eu sou assim, eu não tenho nada. E as pessoas ficam pensando dessa forma. Só que nós, aparentemente, fisicamente, podemos até não ter nada. Só que espiritualmente, recebemos já muito da parte de Deus. Às vezes a gente não consegue enxergar isso. Mas só o fato da gente crer em Jesus, da gente ter sido liberto, da gente ter tido um encontro com Ele, ter uma aliança com Ele, isso já é muito para Satanás. Já é motivo dele nos odiar, simplesmente pelo fato da gente estar na verdade. E então é isso, pessoas elas vão nos odiar por aquilo que a gente já recebeu de Deus e pelos propósitos do Senhor na nossa vida. Existem situações que nem mesmo a pessoa consegue explicar pra você o porquê que ela não gosta de você, o porquê que ela te trata dessa maneira, o porquê que ela tá te perseguindo, tá te odiando, mas é simplesmente pelo fato de que o adversário sabe aquilo que Deus deseja fazer através de você e em algum momento no coraçãozinho, na mente dessa pessoa, ela deu lugar para que aqueles pensamentos, para que aqueles sentimentos entrassem. Mas o mais interessante de tudo isso... Calma aí, bebê, só um minutinho, irmão. Quer esse brinquedinho? O mais interessante de tudo isso é que a gente vai ver mais pra frente aqui de tudo que acontece na vida de José, e a gente vê que Deus não poupa ele em nenhum momento. O Senhor permite com que ele passe por tudo aquilo que ele tem que passar, por toda aquela injustiça, por todo aquele ódio, pela calúnia, pela difamação, por toda a aflição ali que ele passa. Por quê? Não porque Deus era mau, mas porque era a vontade de Deus que ele passasse por todas aquelas coisas até que ele chegasse no lugar em que Deus queria colocar ele. Até que chegasse o tempo de Deus sobre a vida dele, de Deus fazer justiça, de Deus honrá-lo. Então,
A gente vê aqui que é isso que a gente tem que entender. Que tem situações na nossa vida que são vontades de Deus, que não é permissão, que não é o diabo que está tentando acabar com a gente, mas é a vontade de Deus que a gente passe por aquilo para que a gente chegue onde Ele deseja que cheguemos. E a gente vê aqui o cuidado de Deus, que aqueles irmãos, quando nasce aquele ódio no coração deles, eles pensam no quê? Eles pensam em matar José. Depois eles decidem não matar e vendem ele como escravo, né? Faz toda a situação aqui que os irmãos sabem. E daí a gente vê que naquele momento eles pensam o quê? Que eles estão frustrando ali os planos de Deus sobre a vida de José. Pensam que estão acabando com José, que José vai ser um escravinho lá, esquecido, que ninguém vai lembrar dele, que não vai ser um nada. Só que o mal que eles estavam fazendo para José estava contribuindo para a vitória de José lá no futuro, para a bênção que Deus tinha preparado para a vida de José. Ou seja, ainda que pessoas nos façam o mal que elas nos fazem hoje contribuem para o propósito de Deus para a nossa vida. Como a própria palavra do Senhor diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, toda inveja, toda injustiça, toda perseguição que nós passamos, elas contribuem para o nosso bem, contribuem para aquilo que Deus já tem designado sobre nós. E a gente que não entende isso e muitas vezes fica questionando. Só um aleluia, Jesus, glória a Deus. Vocês verem como que é facinho. Aleluia, Jesus, santo é teu nome. Bora lá, vamos continuar então. E daí a gente vê que depois de todo esse sofrimento de José, que depois de toda essa aflição, dessa angústia que ele passa, de toda a perseguição, e não era só uma pessoa odiando ele, eram os próprios irmãos, e depois por todo lugar que ele andava tinha alguém tentando frustrar ele, tinha alguém tentando destruir ele, tinha alguém tentando fazer com que ele fosse envergonhado, humilhado, né? Mas a gente vê que depois de todo esse processo vem a honra do Senhor sobre a vida dele. E por que vem essa honra? Essa honra de Deus vem, claro, primeiramente porque era uma promessa de Deus sobre a vida dele, mas essa honra vem por causa de toda a injustiça que José sofreu. Porque Deus, ele tem prazer em fazer justiça por nós. Ele tem prazer de nos honrar diante daqueles que nos humilharam, nos perseguiram, nos afrontaram. E então a gente tem que guardar isso no nosso coração. Que sim, pessoas vão nos perseguir sem razão, vão nos odiar sem razão, pessoas não vão ir com a nossa cara e não adianta a gente tentar agradar elas, não adianta a gente tentar fazer nada, porque Deus mesmo já endureceu o coração delas para que elas façam aquilo que o coração deseja fazer contra nós, para que assim a gente prossiga, para que assim a gente muitas vezes seja ali por um breve momento atingido, afligido por aquilo, mas para que a gente prossiga para aquilo que Deus deseja, para aquilo que Deus planejou para nós. Mas eu trago essa palavra nesse dia para quê? Para que a gente não venha se entristecer com essas coisas. Eu sei que muitas vezes não vou usar a palavra difícil, a palavra é um pouco delicada. Às vezes é um pouco delicado a gente lidar com essas situações de pessoas não gostarem de nós sem razão, de pessoas nos odiarem sem razão, de pessoas nos perseguirem sem razão, mas que a gente venha lidar com isso a partir desse dia com alegria, com gozo, com contentamento no nosso coração, e entendendo, estou passando por isso porque Deus me deu algo tão especial que está incomodando o adversário que tá aí afligindo a alma dessa pessoa, que está influenciando a alma dela. Deus me deu algo tão maravilhoso, tão lindo, que o inimigo está tão incomodado, que está fazendo as pessoas me perseguirem sem razão, que está fazendo as pessoas me odiarem sem razão. E entender, só estou passando por tudo isso hoje, Jesus, porque eu sei que o Senhor vai me colocar num lugar de destaque, num lugar de honra, e todas as pessoas que, não por vingança, mas que todas as pessoas que um dia me perseguiram, me odiaram, me caluniaram, me difamaram, por todas as pessoas que já trabalharam contra mim, vejam que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é na minha vida, que o Senhor me ama e que o Senhor está fazendo isso por mim. Aleluia, glórias a Deus. Eram essas três coisas que eu queria deixar claro com essa palavra.
que o sofrimento muitas vezes acontece na nossa vida por vontade de Deus, para que se cumpra o propósito dele sobre nós. A segunda coisa, que pessoas não vão gostar de nós, pessoas não vão gostar de nós sem motivo algum para isso, né? Como eu já expliquei aqui, simplesmente por aquilo que recebemos de Deus. Às vezes você pode olhar para você e não enxergar nada, mas no mundo espiritual, Deus sabe, os anjos sabem, os demônios sabem aquilo que está sobre você, aquilo que Deus já colocou na tua mão. Então, pessoas vão te odiar por causa disso. Vão nos odiar simplesmente, muitas das vezes, porque nós simplesmente conhecemos a Deus e cremos em Deus. Porque fomos libertos por Ele, porque estamos andando na verdade. Isso já é muito pro diabo nos odiar, porque a gente tá vivendo uma vida guiada por Deus, uma vida na verdade, não uma vida na ilusão, na mentira, como Ele gostaria. E a terceira coisa é que Deus só honra aquele que é em algum momento desonrado, humilhado, aquele que em algum momento ali foi envergonhado, foi perseguido, foi odiado, porque é o prazer de Deus colocar pessoas assim em destaque, em exaltação, porque a própria palavra de Deus diz, né, que aqueles que os humilhados serão exaltados. E é isso que acontece com José. Ele foi o quê? Ele foi humilhado, ele foi desprezado pelas pessoas, foi perseguido, odiado, e Deus vem e honra ele, coloca ele numa posição que muitos queriam, mas que as pessoas também não julgavam, talvez, que José nunca chegaria. E é isso que acontece nas nossas vidas. Então, irmãos, vamos ter... Às vezes a gente fica procurando em nós, diante das perseguições, a gente fica procurando em nós defeitos. Claro, nós temos muito, mas às vezes a gente quer achar em nós a razão para algo estar acontecendo. A gente quer achar em nós a razão para alguma perseguição, para alguma desavença. E muitas vezes a razão, como eu disse, não está em nós. O problema não estava em José. O problema não estava no José, nele ser humano. O problema estava naquilo que Deus deu para ele, de especial, de diferente. Aquilo estava despertando o ódio daquelas pessoas, estava despertando a inveja. Então entenda isso, e não fique esperando assim, Senhor, que as pessoas venham gostar de mim, Senhor. Tem gente que fica orando que fulaninho venha gostar de mim, que venha me tratar melhor, Senhor, que ele pare com isso. Não venha querer ficar esperando isso. Claro, é bom quando alguém gosta da gente, mas não espere isso das pessoas, espere de Deus. Só peça pro Senhor força, sabedoria, entendimento, discernimento, para que você possa passar pelas situações, para que Ele te ajude a suportar, para que Ele te ajude a suportar as aflições, as angústias que você tem que passar, até que você chegue no cumprimento da promessa dele, assim como José chegou. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Que os irmãos recebam essa palavra e guardem essa palavra no nome de Jesus, tá? E peço desculpa aqui por amamentar o bebê durante o vídeo, mas é que eu tentei várias vezes gravar e não deu certo. Então eu não poderia perder essa oportunidade agora, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Tinha muito mais coisa para falar, mas não vai dar aqui nesse momento. Amém? A paz do Senhor. Fiquem com Deus.